Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Para quem é de dia, muito bom dia, boas vibrações a todos. E vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. A mensagem é: ajude sempre. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. É isso mesmo. E aí eu lembro de quando a gente fala no Pai Nosso: santificado seja o seu nome. E o nome de Deus é santificado por nossas ações no bem. Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente leu nas últimas vezes a pergunta sobre a visão e sobre a audição, se os espíritos percebem os sons, se percebem as coisas como nós as vemos. E aí Kardec pergunta: constituindo esses atributos como próprios do espírito, seria possível subtrair-se a essas percepções? E o espírito de verdade responde: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porque os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. É isso mesmo, né? Às vezes a gente é obrigado a ver e ouvir o que a gente não gostaria, porque isso faz parte da nossa evolução. E quando o espírito está purgando ele, assim que morre, né, que ele fica com muito remorso, ele acaba revivendo cada ação errada, cada momento de dificuldade que ele passou. Então ouve e vê muita coisa que ele não gostaria, mas que vai fazer ele se arrepender mais ainda e poder lembrar que Deus existe, pedir a Deus o seu perdão, né? Pois é um momento bastante difícil, mas que a gente tem que começar a se preparar desde já para saber o que fazer nesse momento. E aí vamos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Entramos hoje num novo capítulo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O primeiro item desse capítulo é piedade filial. Refere-se a duas passagens. A primeira está em Marcos, Lucas e Mateus. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 19, em Lucas, capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, onde diz assim: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém,
honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aliás, isso é uma citação dos 10 mandamentos, né? E a segunda passagem está em Êxodo, no Velho Testamento, né? No Decálogo, que é os 10 mandamentos, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E vamos ao comentário. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de se cumprir para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é lhes proporcionar repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Os que julgam fazer grande coisa dando a seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa apenas para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, estão obedecendo a esse mandamento? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Terá a mãe vendido seu leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial que agrada a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza na outra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É certo que alguns pais descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ter sido. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a eles censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem como se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, que se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, que se lhe esqueçam e perdoem os agravos, que se ame até os inimigos. Quanto maiores não hão de ser essas obrigações
em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Muito certo, isso muito que nós devemos incorporar para nossas vidas, tendo sempre esse apreço, essa atenção para com os nossos pais. Lembrando que a família é o primeiro e o mais importante centro de expiações e de provas. Então a gente nasce nessa família porque nós temos compromissos com ela. E não somos nós que vamos condenar, nem punir, nem censurar, porque não cabe a nós. A nós cabe amar. E é isso, meus queridos amigos. Vamos terminar nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier, e a frase de Emmanuel: entregue-se a Deus a bem dos outros, e Deus saberá usá-lo em seu próprio bem.